melhorar um pouquinho, amém? Quem crê nisso, que a gente está em constante melhoria? Quem crê nisso? Amém. Quem puder ler na tela, vai ser unânime, não dá não, né? Então eu vou ler na tela, que a minha versão é da King James, é um tipo diferente, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Se assenta dando glória a Deus. Glória! Então, o texto que nós acabamos de ler, ele também está lá em Lucas 11, só que em Lucas está mais curtinho, né? Só que lá no livro de Lucas, lá ele vai trazer o contexto dessa história. Jesus, ele estava orando. Jesus, ele estava o quê? Orando. E quando Jesus, ele termina de orar, os discípulos, eles falam para Jesus o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. João, aquele que batiza. E quando Jesus, ele ouve isso, talvez se fosse eu nessa situação, eu poderia falar assim: só porque alguém está fazendo, agora vocês querem fazer, né? Ainda bem que eu sou eterno. Ele é diferente da gente. E de fato é. Por causa de alguns discípulos de João jejuarem, os discípulos de João Batista
proíbe a oratória ou a oração de pé. O que o Senhor proíbe é gente hipócrita se colocando de pé para se mostrar melhor do que os outros. Eu sei, aqui na nossa igreja não tem isso, não tem, irmãos. Porque aqui parece que a gente é meio que alinhado. Mas lá na época de Jesus, os hipócritas fariseus, eles faziam de propósito
paternidade. Eu não sou filho, eu não aceitei Jesus. Óbvio, você pode até conhecer o Pai Nosso da forma que te ensinaram, mas você não sabe nem a forma da pronúncia e automaticamente você não vai orar. Isso é lógica, irmãos. Então o Pai Nosso, ele é específico para um povo. Qual? Quem é filho? Quantos aqui são filhos? Só eu? Eu sou filha. E se
Abre aí, Biblia. Rapidinho. Marquei isso aqui. Romanos 2, Vai. 24. Ela é boa de vida. Rapidinho. Vai lá. Santificado seja o teu nome. Está assim, ó, lá em Romanos 2, 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios
sempre elas são respondidas do jeito que a gente quer. Então, se você tem maturidade para orar quando tu não tem nada, então renda graças para agradecer